Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Na primeira aula, você entendeu sobre os conceitos básicos da memória, a importância de ter um processo de memorização eficaz e como o nosso cérebro funciona para armazenar as informações. Nessa aula agora, você vai entender duas técnicas muito simples, mas extremamente poderosas, que vão transformar a sua capacidade de aprender e reter informações. São as técnicas repetição espaçada e o palácio das memórias. Começando pela repetição espaçada. Para você entender melhor como funciona a repetição espaçada, quero que você imagine o seguinte: você compare ela com uma árvore. Se você está plantando uma árvore, quando você rega ela demais, ela pode acabar se afogando. Se você não regar o suficiente, ela pode murchar. Mas se você a regar regularmente em intervalos apropriados, ela vai crescer forte e saudável. A repetição espaçada funciona basicamente da mesma forma. Quando você descobre esses períodos específicos em que você precisa regar essas informações, você torna esse seu aprendizado, esse processo de memorizar, muito mais eficiente. Ah, ok, Matheus, entendi. Muito bacana, mas como que eu faço isso? Como que eu descubro esses intervalos? Bom, antes de começar falando da repetição espaçada em si, vamos começar diferenciando ela da repetição simples. O processo de repetição simples é quando você revisa a mesma informação várias vezes em um curto período de tempo. Por exemplo, quando você lê o mesmo capítulo diversas vezes antes da prova, ou então fica relendo aquelas questões achando que você está estudando de forma eficiente, mas aquela nota ali que você tira nas provas, nas avaliações, não vão realmente refletir no quanto que você aprendeu. Aquilo ali vai ser uma nota ilusória, porque as informações ali vão estar frescas ainda na sua cabeça, vão estar na sua memória de curto prazo. Para você ter ideia, foi até realizado um experimento em que pegaram os alunos que fizeram uma prova e depois de algum tempo aplicaram a mesma prova. E o resultado foi de certa forma espantoso, porque eles tiveram um desempenho bem inferior em relação à primeira avaliação, o que comprova que eles realmente não haviam aprendido de verdade. E sim, que eles tinham tirado uma nota melhor porque aquilo ali estava só fresco na cabeça, estava na memória de curto prazo. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre a repetição espaçada. A repetição espaçada ocorre quando a gente revisita a mesma informação em várias sessões diferentes de estudo. E esses intervalos são cada vez maiores. Esse método é baseado na ideia de que a gente espaçar essas sessões de estudo melhora a nossa retenção a longo prazo. Ele foi popularizado após um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus ter desenvolvido a tão famosa curva do esquecimento. Foi até chamada de curva de esquecimento de Ebbinghaus. Nessa curva, a gente consegue observar como que a gente esquece as informações se a gente não revisar. A gente consegue observar também que no começo tem um declínio bem acentuado, nesse momento inicial que você foi exposto ao conteúdo. Por isso que é extremamente importante você fazer logo uma revisão. Essa revisão de 10 minutos depois de ser exposto ao conteúdo. Então imagine o seguinte, você está assistindo uma aula agora. O que você faz? Depois de 10 minutos, você faz a primeira revisão. Você faz um resumo, faz um mapa mental, vai resolver algumas questões. Você pode refletir sobre aquele assunto ali, tentar escrever sobre aquilo que você aprendeu. Dessa forma, você já vai sinalizar para o seu cérebro que é importante essa informação e que ele deve armazenar. Assim você vai concluir a primeira revisão dessas repetições passadas. E o melhor disso tudo é que você consegue otimizar ainda mais a sua rotina de estudos. Vamos dizer que você esteja querendo aprender um novo idioma. Então, ao invés de você passar 5 horas aprendendo aquilo igual um maluco, você pode dividir 30 minutos ao longo de várias semanas. Isso vai ser muito mais eficiente, porque você vai estar reforçando essas informações, fazendo com que seja cada vez mais difícil você esquecer aquilo. Fazendo uma breve analogia aqui, você pode considerar que as nossas memórias são como se fossem músculos. Se você adquirir uma informação, mas não utiliza aquela informação, não coloca ela em prática, você acaba esquecendo. Então esse músculo acaba atrofiando. E o contrário também é verdade. Quando você pega aquela informação nova e a utiliza, coloca em prática, ela fica cada vez mais forte. Seu músculo fica cada vez mais forte. Porque você vai fortalecer essas conexões neurais e fortalecer as sinapses que estão associadas àquela informação. Então, voltando para o gráfico aqui dessa curva de esquecimento de Ebbinghaus, você pode ver claramente que a gente esquece a maior parte das informações logo após ter exposto as informações. Então, cada revisão que você faz, você meio que reseta essa curva de esquecimento. O cérebro pensa, opa, não, peraí, isso aqui é importante, ele está utilizando. Então deixa para lá, não vamos esquecer agora não. Aí depois de dar mais um tempinho, você revisa de novo.
Aí ele reseta de novo. E assim vai até ele entender que aquilo ali ele precisa gravar. Você vai perceber, quando começar a utilizar essa técnica, que você vai reduzir seu estresse, porque você não vai ter que aprender tudo de última hora, vai aumentar sua confiança, porque vai sentir muito mais preparado e capaz de aprender tudo que você precisar, e você vai economizar muito mais tempo. Você não vai deixar tudo para a última hora ali, achando que você vai aprender aquele capítulo inteiro ali, estudando 18 horas seguidas, estudando 10 horas seguidas. Não, você vai dividir aquilo ali em períodos inteligentes de estudos. Então você vai estudar muito menos, mas você vai estudar de forma constante. Por isso que é extremamente importante você ter um planejamento de estudo já considerando essas repetições. Então, se você estiver estudando para concurso, para faculdade, você pode incluir ali constantemente simulados, mapas mentais, resumos, aí vai do que você achar melhor. Mas é importante você já colocar isso aí em prática, já colocar no seu cronograma, para você fazer isso de forma consistente, para você estar sempre revisando esse conteúdo. E como você viu ali no gráfico da curva de esquecimento, os melhores períodos para revisar são 10 minutos depois de ser exposto ao conteúdo, um dia depois, uma semana depois e um mês depois. Então são basicamente 4 revisões que você tem que fazer. Agora vamos para a minha técnica preferida, que é a técnica do Palácio das Memórias. Essa técnica do Palácio das Memórias envolve basicamente você associar as informações que você quer se lembrar com um local que você esteja muito familiarizado, um local que você conhece de forma cristalina. Por exemplo, sua casa. Aí o que você vai fazer? Você vai associar cada pedaço de informação ali a um cômodo, a um objeto em um cômodo, e você vai passar mentalmente por esses cômodos e coletando aquelas informações quando você precisar. Ela é uma técnica muito famosa, já foi utilizada diversas vezes em campeonatos de memória e aparece em séries e filmes, como por exemplo Dementres e Sherlock Holmes. É muito simples, você só precisa ter prática. Imagina, por exemplo, que sua casa é seu palácio da memória. Então, se você quiser memorizar um discurso, você pode associar cada parágrafo a um cômodo diferente. E conforme você for passando por esses cômodos da sua casa, você vai coletando cada parte do discurso ali para você falar. Fica tranquilo, vou te mostrar aqui como que você pode fazer isso na prática. O primeiro passo para você utilizar essa técnica é você escolher um local que você conhece muito bem. Pode ser sua casa, seu escritório, sua escola, seu bairro, qualquer lugar que você consiga visualizar claramente. Vamos utilizar então uma casa como exemplo. Depois que você definiu o seu palácio da memória, você deve criar também uma rota que você deve fazer sempre. Então, por exemplo, você olha sempre da esquerda para a direita, você passa da sala, você vai para a cozinha, depois vai para o corredor, vai para o quarto, depois vai para o banheiro, aí você volta, depois vai para outro quarto e assim vai. E é importante você sempre seguir a mesma rota. Então, se você quiser se lembrar do último item, você vai ter que percorrer todo aquele trajeto ali até chegar no último item. O terceiro passo, depois de você definir a rota, é você identificar pontos específicos para você colocar aquelas informações ali que você quer memorizar. Pode ser móvel, objeto ou características do local ali em específico. Eu gosto de colocar objetos grandes que sejam chamativos ali, que fica mais fácil ainda para memorizar. Então, se um cômodo que eu escolhi é a sala, eu penso no sofá. É a cozinha, eu penso no fogão, na pia, na mesa, entendeu? Cômodos que sejam grandes. O quarto passo é você associar os itens que você quer se lembrar com aqueles pontos chaves ali que você definiu. E quando você estiver associando, é bom você utilizar algo que seja exagerado, algo que seja diferente, para chamar a sua atenção, ficar mais fácil ainda de você se lembrar. Vamos dizer que você queira se lembrar de uma lista de compras que tem pão, leite e maçã. Então o que você pode pensar? Você pensa que você chegou em casa ali, do nada você é surpreendido com um pão gigante pulando na sua direção. Aí você já fica meio assim já, depois que passou aquele susto. Você vira para a direita e você dá de cara ali com sua mesa na cozinha e você vê que está transbordando leite. Aí já lembra que tem que comprar pão e leite. Aí você, beleza, limpa aquilo tudo ali no sufoco, aí começa a cair um monte de maçã do teto. Aí você lembra, tem que comprar pão, leite e maçã. Você vê que é algo extremamente simples, que só precisa colocar em prática. Quanto mais chamativo, mais diferente for, mais fácil fica de você memorizar. E o quinto e último passo é justamente esse que eu fiz aqui. É você percorrer essa rota aí que você criou, essa rota imaginária, para você ir coletando esses itens aí conforme você precisa. E é só uma questão de prática. Quanto mais vezes você utilizar essa técnica, melhor você vai se tornar. Você vai expandir sua capacidade de armazenar.
Quem sabe você se torna até um campeão aí de memorização que consegue armazenar um deck de cartas em segundos ou minutos. Então, apenas recapitulando aqui essa parte do Palácio das Memórias. Você define o local que você quer, você cria uma rota, segue fielmente essa rota. Então, se você quiser se lembrar do último item, você vai ter que percorrer a rota inteira até chegar no último item. Associar ali as informações que você quer. E é bom você colocar algo que seja chamativo, algo bizarro, aí você tem que ser criativo. Quanto mais chamar sua atenção, mais fácil vai ficar para você se recordar daquilo. E no começo, recomendo que você coloque no máximo 5 itens ali por cômodo, para não ficar muito embolado, ficar tudo ali no mesmo cômodo. Ao longo do tempo você vai ver que você vai conseguir expandir isso, vai ter um palácio da memória cada vez maior e vai coletar as informações basicamente de forma automática.